Nino Severiano aqui. Jornada rumo ao futebol, da base ao profissional. Nenhum segredo, realmente nenhum segredo. É treinamento. Se você quer realmente alcançar algo na sua vida, principalmente alcançar algo na sua vida e carreira, não tem segredo, nenhum segredo. É com treinamento. A alta performance primeiro começa com a performance, com o talento que Deus desenhou para você e colocou no seu coração, na sua mente, no seu corpo. Corpo e mente caminham juntos. Então não tem segredo, tem treinamento. O treinamento que você vai colocar para que você possa transformar sua performance em alta performance. Para que você possa sair do ordinário e chegar no extraordinário. Simples assim, Nino, você deve estar pensando. Simples assim. Você tem um talento. Esse talento, ele é exclusivamente seu. E você que toma decisão, as melhores decisões a seu respeito. Agora, não existe segredo quando o lance é performance. Por que, Nino? Porque você precisa alcançar alta performance. E a alta performance consegue-se com treinamento. O que os grandes jogadores fazem para ser qualificado como grandes jogadores? Ele entrega melhor do que ele sabe, o melhor da sua performance. E aqueles jogadores que não são entendidos como os grandes jogadores não conseguem entregar o melhor da sua performance. É conhecido como medíocre, mediano. Ele entrega somente o que ele sabe fazer todos os dias, ordinariamente. Mas para que ele possa sair do ordinário e ser extraordinário, ele precisa treinar. Precisa treinar. O sistema de formação do treinamento, ele é baseado em performance. Não importa o momento que você vai estar iniciando. O sistema de formação, ele começa lá na base, lá na pré-escola, e vai caminhando dentro do desenvolvimento motor da criança até chegar na fase da especialização. E a partir daí chega na fase da profissionalização. Aí, tudo aquilo que foi feito baseado na performance, entra a entrega da alta performance. Isso em qualquer área da sua vida. E o esporte, ele é muito importante porque através do esporte e do desporto de uma maneira em geral, a regra do jogo fundamenta-se convivência social. Mas tudo relaciona-se, está relacionado com a performance, com o talento. E quando você tem um talento, você multiplica o seu talento. Como assim? Treinando cada vez mais e melhor. Essa live de hoje, o tema é esse. Não existe segredo, existe treinamento. O que os grandes jogadores, os grandes atletas fazem para alcançar a alta performance, para sair do ordinário e chegar no extraordinário. O futebol, que é o esporte que a gente vem tratando aqui nessa jornada rumo ao futebol, da base ao profissional, todos que nascem aqui no Brasil, toda criança que nasce aqui no nosso país, já tem uma ginga a partir do momento que começa a ter o contato com o objeto bola. Insistidamente eu venho falando isso. Por quê? Começa no brincar. Aí você coloca em cima da cabeça desse jogador uma cobrança. Mas você não coloca na cabeça desse jogador, dessa criança, uma base dentro do sistema de formação. Para você entender o que eu quero entregar para você aqui hoje, eu vou contar uma pequena história que ocorreu essa semana. Todas as terças e quinta-feiras eu acompanho um treinamento de uma escola de esportes. E na terça-feira eu vi um garoto fazendo um aquecimento ali, um físico técnico com a bola, batendo na bola. E historicamente, culturalmente, quando você vê um jogador que tem uma capacidade técnica um pouco desenvolvida, não importa a idade dele, pode estar aí na fase da pré-escola com 6, 7 anos de idade,
ou já pode estar aí com 10, 11, 12, 13, batendo da bola. Logo quem convive, quem milita dentro do futebol fala assim, jogador é diferenciado, ele bate bem na bola. Só que bater bem na bola é uma fundamentação, é um processo do fundamento do futebol, que é o passe e finalização de jogada. Esse passe pode ser um passe curto como um passe longo. E eu fiquei observando aquele garoto batendo a bola ali, fazendo um lançamento pequeno, de 10 metros, depois aumentou de 20, depois ele foi lá para o quadrante ali do escanteio e ficou batendo na bola, de um posicionamento apenas, fazendo o arco, batendo ali, com a parte de dentro do pé. Eu desenvolvi, cheguei perto dele e falei, você, qual que é a forma que você bate na bola? Ele me mostrou. Falei assim, você só sabe bater dessa forma? Você sabe bater na bola de pé reto? Coloquei a bola para ele, você sabe bater assim? Fiz o movimento para ele ver. Primeiro, bati da forma que ele estava batendo, da postura. Bati de pé reto. Falei, você sabe bater da forma de... Ao contrário, o conhecido de 3 dedos com a bola parada? Do mesmo posicionamento que você está, para você bater com a parte de dentro no escanteio, você sabe bater com a parte de fora do pé? Olha, eu coloquei aí para ele, dentro daquele ambiente, naquele momento, um processo mais dificultoso, uma dificuldade. Eu entreguei um desafio para ele naquele momento. Eu desafiei o garoto. O garoto tem 12 anos de idade. E logo na sequência, ele ficou ouvindo. Bati, ele tentou bater. A bola foi toda torta. Falei assim, não tem problema. Bate novamente. A bola foi toda torta. Eu falei, olha, tudo é treino. Não existe segredo nisso. O segredo é treino. Você tem uma performance. Você bate bem na bola, mas só que você bate exclusivamente uma batida. Você tem 12 anos. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Você sabe quantos jogadores da sua idade hoje está disputando campeonato pelo Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional, América Mineiro, com 12 anos? Não, vários. Falei assim, não é só com 12, também no sub-10, no sub-9, no sub-13, aí vai. Você já fez algum teste? Ah, eu já fiz um teste no América, já fiz um teste no Cruzeiro. Você foi aprovado? Não. O que eles falaram de você? Ah, que eu sou bom de bola, mas para eu voltar numa outra época. O que acontece? Você sabe que na sua idade já tem garotos lá que ele bate na bola da forma da sua performance, que você está batendo. Você só bate de uma forma. Agora imagina se você sabe bater com a parte de fora do pé, com a parte centralizada, que é com o pé reto, com a parte de dentro. Você faz isso com a bola parada, com a bola em movimento. Isso é um processo pedagógico que começa lá nessa escola e que começa na escolinha. Só que quando vai para uma equipe de alto rendimento, de alta performance, que eles estão buscando talento, porque aqui no Brasil todos os dias nasce uma criança com sonho de ser jogador de futebol. Mas, culturalmente, a gente olha e visualiza e fala, bom de bola, tem qualidade, o garoto é bom, né? Tem uma técnica. Só que aí, nós que analisa cientificamente, com conhecimento, especialista do futebol, a gente analisa essa fase que eu estou falando para você. Anota isso. Quando um garoto vai fazer teste numa equipe, se ele é bom, ele tem um talento que ele é bom, ele bate bem na bola, primeiro fundamento, ele vai bater na bola, quem está avaliando vai ver, ó, bate bem na bola, já fez uma batida. Aí fica esperando algo mais. Então bater bem na bola é ordinário. Ele precisa demonstrar naquele momento o que ele tem de extraordinário. O que é ordinário? É aquilo que você faz tranquilamente todos os dias. O que é o extraordinário seu? É o que você faz tranquilamente todos os dias, muito melhor. É o que você entrega além do que você tem, melhor. É o que você faz mais e melhor do que você faz ordinariamente. Isso é o extraordinário. É tirar um coelho da cartola quando está no processo de dificuldade. É enxergar que uma dificuldade é um processo que pode ser uma oportunidade. Isso em qualquer área da sua vida. E no futebol não é diferente. Então se o garoto vai fazer um teste, ele vai analisar o processo, quando dominou a bola, vai ser analisado como que ele domina.
Quando ele for bater a bola, vai ser analisado qual que é a batida. Aí bateu com a parte de fora. Quem está avaliando, se ele for um ala, se ele for um lateral, se ele for um jogador de extremo, se ele for um atacante, vai ser avaliado todo esse processo. Esse processo de chute, de passada, de passe, é um fundamento do futebol. É um fundamento. Por quê? Um dos principais fundamentos do futebol é o passe. É a batida da bola. Por quê? O futebol é um esporte coletivo. Simples assim. Se é um esporte coletivo, o seu filho, o seu jogador, ele tem que ter essa fundamentação bem trabalhada. Essa fundamentação começa agora, se ele está numa base, aí, numa categoria de base, para que quando ele chegar no profissional, que ele passou pela parte de especialização, assinou o primeiro contrato, ele continua nesse processo, sempre treinando o que ele faz de melhor, para que ele não possa ser qualificado como um jogador ordinário, que é aquele medíocre, que está na média de todos. Eu vou dar um outro exemplo. Eu creio que foi em 2012, quando o Neymar era jogador, surgiu lá no Santos. O Neymar veio pegando todos os clubes aí e fazendo o seu melhor através da sua performance. Teve um jogo contra o Flamengo, quando o R10, o Ronaldinho Gaúcho, jogava no Flamengo. Estava jogando Flamengo e Santos, lá no campo do Santos. Agora eu não recordo se era pelo Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. O Santos fez 3-0. E o relato de alguns jogadores do Flamengo acreditavam-se que ia tomar um sacode, uma goleada. Tem um zagueiro que ele estava até no banco. Ele relata, é um zagueiro do Fluminense, que ele relata, hoje ele é um zagueiro do Fluminense, jogava no Flamengo naquela época, estava no banco de reserva. Ele falou que estava comentando ali com o goleiro reserva. Pô, nós vamos tomar aí de uns 8 do Santos. 8-0 que ele imaginava. Já estava 3-0. E o R10, o Ronaldinho, jogava no Flamengo. Então o Ronaldinho reuniu aqueles jogadores. Um relato do David, atacante, que também jogou no próprio Santos, jogou no Cruzeiro. Falou: David, você vai ficar centralizado, caindo mais pela esquerda, eu vou vir pelo meio, Luiz Antônio vai fazer a ala pela direita, e o nosso volante vai pegar, o Renato vai pegar a bola e vai passar, e a gente vai avançar, porque senão a gente não vai fazer nada nesse jogo. O R10 é o Ronaldinho Gaúcho. Então o Renato fez essa jogada, eles fizeram essa jogada, saiu o primeiro gol do Flamengo. Continuou nessa pegada, saiu o segundo gol do Flamengo. Continuou nessa pegada, saiu o terceiro gol do Flamengo. O treinador do Flamengo era o Vanderlei Luxemburgo. O relato do zagueiro que fala que acreditava que seria uma goleada, o Luxemburgo chamou ele no intervalo e falou: olha, tô com um jogador com cartão amarelo e o jogo está pegado, 3-3. Eu vou tirar esse jogador e vou colocar você no jogo. Mas tome cuidado, você vai colar no Neymar, não deixe o Neymar fazer nada. Cole no Neymar. Prestou atenção? Marca o Neymar. Ele falou: pô, simples assim, marcar o Neymar. Muito fácil, né? Então, primeira bola que o Neymar veio, ele agarrou o Neymar. O que aconteceu? Cartão amarelo para esse jogador. Esse jogador chama David Braz. Esse relato eu ouvi e assisti o relato dele no podcast o meia que jogou no Corinthians, o Vampeta. Então ele fazendo esse relato, estavam lá ele, estava lá o David, relatando essa situação que é importante você entender. Que não existe segredo, existe treino, mentalidade. Então o Luxemburgo falou: você marca o Neymar, não deixa o Neymar fazer nada. Neymar é o talento do Santos. E do nosso lado nós temos aqui o bruxo, o conhecido como gênio, R10, o Ronaldinho. Então naquela jogada o Neymar já tinha feito aquele gol que foi até considerado o gol Puskás daquele ano. Fez a jogada e tal. No final do jogo o Ronaldinho centralizou e fechou o jogo. 4-3 para o Flamengo. Estava perdendo de 3-0, finalizou 4-3. O que acontece com os grandes jogadores? Os grandes jogadores são feitos para jogo grande. O Ronaldinho dentro de campo com dificuldade, o Flamengo perdendo de 3-0. O que ele fez? Além da performance que ele tem, ele dentro de campo agiu como treinador, posicionou os seus companheiros para que eles tivessem possibilidade de ter a bola. Conseguiu empatar de 3-3, depois uma jogada magistral, fez aquele gol de falta por baixo da barreira
E o Flamengo venceu de 4-3. Então quero dizer para você que não existe mágica, magia, não existe esconder o processo. O processo é treino, é mentalidade. E o treino está relacionado com o princípio de treinamento que você tem que conhecer. Você é pai de jogador, você não tem um centro de formação de atleta, você precisa colocar o seu jogador lá numa escolinha. Você não tem um time de futebol. Agora, se você é um empresário, tem condição financeiramente, os clubes estão virando SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Você pode comprar um time, igual o Ronaldinho comprou. Aí você vai entender do processo, você vai ser gestor, empresário. Mas se você não tem esse conhecimento, você tem que buscar esse entendimento para que você possa seguir o processo passo a passo rumo ao futebol, da categoria de base ao futebol profissional. Então, o exemplo é esse. O jogador que tem uma mentalidade forjada, ele consegue verificar, enxergar além do que os olhos podem ver. Numa situação de problema, que todo mundo está vendo problema, o próprio Luxemburgo enxergou do lado de fora, tem que marcar o Neymar. O jogador dentro de campo, o Ronaldinho, fez a parte dele, posicionou os seus companheiros e fez a qualidade que ele tem, fez gols, e o Neymar de um lado fazendo, ele do outro fazendo, e virou aquela partida. Ah, Nino, mas Ronaldinho é fenômeno. Você pode ser fenômeno também, porque hoje, cada vez mais, eu falei em lives passadas que o talento só é superado pela força de vontade se o talento não estiver preparado, sim ou não? Anote isso aí. E mentaliza. O talento só é superado pela força de vontade se o talento não estiver preparado. A força de vontade supera o talento, porque prepara-se mais. Aí você acredita que você tem um talento, você só bate na bola de uma forma. Não tem uma qualidade de enxergar além do que os olhos podem ver. Enxergar além do que os olhos podem ver é enxergar no problema a solução, que outros não estão vendo. Todo mundo nasce com visão. E até melhora a visão. Estou aqui, ó, com um óculos que está melhorando a minha visão. Agora, enxergar, ver você do outro lado, você está me vendo, eu não estou vendo você. Agora, eu sei que você tirou um tempo para estar aqui nessa live. Um tempo que é seu. E se você está aqui, você poderia fazer qualquer outra coisa. Assistir um filme na Netflix, assistir uma novela, assistir um jogo que está passando pela Copa do Brasil. Mas você está aqui agora, nesse momento, porque você está buscando um entendimento para você transformar em conhecimento e colocar na prática. Isso é muito importante. Porque não tem nenhum segredo. É treino. E o treino, ele consiste em treino físico, técnico, tático, psicológico. E dentro do princípio de treinamento, tem as variáveis de treinamento, que é muito importante dentro do processo. Que consiste em quê? Volume, intensidade, densidade, complexidade. Veja bem, o volume é quando o jogador, eu fui lá pro garoto e mostrei para ele como que bate na bola, e lá naquele momento tinha um garoto do lado, observando, e falou assim, olha, eu vou bater aqui. Falei, calma, deixa eu explicar aqui que você vai pegar esse aprendizado também. Aí eu sei bater, falei, então bate. Então muitos garotos e muitos jogadores, às vezes, eles já vêm de uma escola e não foi trabalhado, treinado numa situação, ele acredita, porque falaram que ele é bom, falaram que ele é diferenciado, e ele vai nessa vibe que eu sou diferenciado e não treina. Aí quando chega no processo que ele precisa entrar na especialização para assinar um contrato, na profissionalização, ele não consegue. Ele fica até o sub-18, sub-20 e não consegue assinar um contrato profissional. Por quê? Porque ele acredita que existe o segredo que não foi revelado para ele. O segredo do resultado, da alta performance, o segredo do sucesso está relacionado em duas palavrinhas: disciplina e persistência. Se você tiver disciplina, você vai parar para ouvir um pouco. Quem que pode passar para você, ouvir e escutar e trazer para o coração e para a mente e forjar dentro da mentalidade para você colocar na prática. Analisar o que você vai fazer e na prática você desempenhar o papel. Você tem que ter essa disciplina. Agora, se você não tiver essa disciplina, nada acontece.
E você tem que persistir. O que é persistir? Não desistir. Olhar sempre para frente. Ah, eu estou no banco, eu fui reprovado. Não acredita, porque quem que te reprovou não foi você. Teve um profissional lá que reprovou. É você entender por que você foi reprovado e trabalhar em cima daquilo e continuar. Continuidade da persistência. E ter disciplina. Assistir jogos, observar o que os grandes jogadores estão fazendo, o que os grandes atletas de resultado e de sucesso fazem, o que estão fazendo hoje. Por que tem jogador ainda tendo resultado após os 34, 35 anos? É buscar estudo, o que eles estão fazendo e analisar dentro desse contexto e colocar na prática, na sua realidade. Tudo está relacionado com treino, mas tem que ter disciplina. E persistir. E não acreditar quando falar para você que você não tem qualidade. É entender quem está falando para você, quem está vendendo esse sonho para você. Porque muitos vendem sonho que pode se transformar em pesadelo. Não existe segredo, existe treino. Treino insistidamente. Como que você, de repente você precisa emagrecer. Aí tem uma pessoa que é obesa e ela vai vender para você um programa de emagrecimento. Você compraria o programa de emagrecimento para uma pessoa, para um treinador, para um preparador físico que é obeso? Tem que buscar saber. Se não funcionou para ele, como que vai funcionar para você? Não tem segredo. É muito simples. No futebol é a mesma coisa. Tem muitos aí por aí vendendo treinamento, tem escola de futebol, escola de esporte, eu venho falando isso insistidamente. Entenda qual que é a metodologia, quantos jogadores que essa escola já formou. Ah, trouxe o olheiro aqui, o observador técnico de um clube, aí levou tantos garotos, mas os garotos ficaram lá. Eu já contei em live passada, se você faz parte do processo da jornada Rumo, que está diretamente ligado comigo, você tem um acesso à live, onde eu conto todas as histórias, tanto dos empresários, dos agentes intermediários, dos diretores de clubes, dos treinadores, como que funciona o processo dentro da bolha. Você está fora da bolha, dentro da bolha acontecem muitas coisas. De repente um jogador ele é liberado, ele tem sim uma qualidade para ser aprovado, mas tem outros processos que às vezes ele não foi aprovado naquele momento e não passaram para você para que você possa corrigir e levá-lo novamente. Acaso, essa semana eu estava conversando com um empresário, um agente intermediário, ele me falou que ele trouxe um garoto para fazer uma avaliação aqui no Atlético Mineiro, o garoto voando, fazendo gols, e mais gols, foi pro amistoso, fez 2 gols, aí chegou no diretor e perguntou, e aí, o garoto vai ser aprovado? Ah, tá dependendo de alguma outra situação, porque se não for aprovado tem o América Mineiro que é o jogador, tem outros clubes que querem rapidamente aprovar o jogador. Quando o profissional tem um entendimento, está dentro do mercado e sabe do que está falando, tem conhecimento, é perito, é autoridade. Perícia e autoridade não tem nada relacionado com parte financeira, é nome, é processo, é construção, é respeito, é entendimento, é especialização. É muito importante dentro desse contexto ter o entendimento. Eu estava vendo uma entrevista ontem, novamente o Vini Júnior resolveu uma situação de jogo, 2 assistências no jogo de ontem, na quarta de finais da Champions League, Real Madrid e Chelsea. O jogo estava encardido, começou o Chelsea em cima, de repente o Vinícius Júnior já entrou no jogo. Aquela velocidade que ele tem. Você assiste o jogo, está em 70, 80 minutos de jogo e o Vinícius Júnior dando aquele sprint na beirada, com qualidade, com a bola, usando o drible, informação para o coletivo, levando em direção aos gols, ao gol e fazendo gols. Então ontem no final do jogo, a entrevista, a repórter perguntou, poxa, eu tô olhando aqui, você tem foto com o Benzema e tal? Gosto muito dele, me ajuda muito. Olha a mentalidade desse jogador, olha a mentalidade. Você sabe que já estão falando aí que se você continuar nessa performance, esse ano você vai ser o melhor jogador do mundo. Ele foi mais uma vez escolhido o melhor do jogo, recebeu o prêmio melhor do jogo da partida de ontem na Champions League, 2-0 para o Real. Olha a mentalidade desse jogador. Ele respondeu,
Pô, você tá bem? O que você tá fazendo? Ele falou assim, não, mentalmente eu estou muito bem, eu estou mentalizando a jogada e estou colocando na prática e está dando certo. Mentalmente, mas eu preciso dos meus jogadores, meus colegas estão bem, mas eu estou evoluindo cada vez mais e melhor. Então vê o que está por trás desse jogador. O staff é muito bom, porque é um jogador, eu falei, é um jogador que recebe uma discriminação astronômica na Espanha. E não é da agora, desde quando ele chegou, quando ele foi vendido aos 18 anos que ele foi lá pro Real Madrid. Até o próprio Benzema, teve alguns burburinhos que o Benzema fez comentário pejorativo a respeito dele, que só sabia correr, que não entregava a bola, não passava. Chegou isso aqui no Brasil e ele nunca falou sobre isso. Mentalidade dele é de campeão, de cabeça de campeão. Se vai ser o melhor do mundo ou não, isso não importa, mas todas as vezes que ele entra dentro de campo, ele está mostrando para quem está assistindo o jogo que ele está buscando entregar sempre o melhor. Ele é um jogador extraordinário na visão de quem está assistindo. Extraordinário é aquele que entrega sempre o melhor do que o ordinário, que só entrega aquilo todos os dias. Quer resultado diferente, mas entrega sempre a mesma coisa. Vai assistir um jogo, o jogador vai na linha de fundo, é lateral, vai e cruza, sempre daquele jeito. Não faz uma jogada diferente, não faz uma ultrapassagem, não faz um arco diferente. Isso para qualquer área. Como tem também muitas colocações que antigamente eu tive quando eu joguei, muitos zagueiros não tinham qualidade técnica, sabia só tomar a bola ou fazer falta. Quando recebia a bola, dava aquele chutão pra frente, dava soco na nuca da gente. Hoje não, hoje você vê zagueiro fazendo gols, tendo qualidade, vê até goleiro driblando atacante. Isso é treino. Não existe segredo, é treino. Então se o seu filho quer ser um jogador de futebol de sucesso, o sucesso está relacionado com disciplina e persistência. Só conseguiu sucesso o homem que não desistiu. Não importa a idade que seu filho está agora nesse momento. Essa semana eu recebi um áudio de um agente intermediário do Pará, me pedindo jogador. Nino, você tem jogador de 18, 19, 20 anos para indicar para o Campeonato Paulista que vai começar agora? Tem que ser essa semana. Me mandou esse áudio segunda-feira. Jogador para disputar o Sub-20 em São Paulo. Campeonato Paulista. Então, às vezes tem um jogador de 17 anos aí que tá sem clube. É a categoria dele. Porque se o jogador tem qualidade, de repente foi dispensado, vamos trabalhar a mentalidade desse jogador para que ele possa entender que não existe segredo, é treino. E o treino consiste não somente aquele treino que vai lá todos os dias e treina. Se você não tiver algo mais de melhor, porque nem todos dentro de uma equipe, de uma agremiação desportiva, vai ter tempo para treinar o seu filho, para treinar você, jogador. Então você precisa ter uma treinabilidade, entender qual que é o processo, passo a passo. Porque o processo é passo a passo. Você não vai conseguir sair hoje do lugar que você está com 10 anos de idade e falar que vai ser um jogador profissional. Nós não temos bola de cristal. Então, passo a passo, você precisa treinar. Isso para qualquer profissão. Se você quer ser um médico, você tem que estudar, ter melhores livros, melhores escolas. Mentalizar o que a medicina pede. Já começar agora. Porque quando você fizer o vestibular, você ser aprovado. Por que no futebol você acredita que vai ser aprovado somente com o que você está fazendo agora? E olha que eu não sei nem qual o treino que você está fazendo, porque eu não te conheço. Inclusive agora eu vou colocar aqui um comentário que é o tema dessa live e abaixo vai ter um formulário que eu quero entender, você que passa nessa live, para você clicar aí e responder, para eu entender um pouco mais e melhor do projeto que você quer. Entender qual que é a sua real situação para que eu possa aqui, todas as quintas-feiras eu estou aqui. Ou então dar um treinamento ideal para você, mas eu preciso saber o que você precisa. Deixa eu fixar aqui esse comentário. Então tem aí um formulário que é umas perguntas. Eu coloquei lá no grupo, se você faz parte do grupo, para você responder, porque eu preciso entender a sua real situação para conhecer você melhor. Você já me conhece, e se não me conhece, eu sou o Nino Severiano. Clica no Google aí, coloca Nino Severiano, vai aparecer lá N situações a meu respeito. Como você pode clicar no link que está aí no meu perfil, e vai levar você até uma página.
Essa página é da Jornada Rumo, aonde que traz você para cá sempre na quinta-feira, onde eu falo que eu estou dando essa live, que na realidade é uma consultoria, uma mentoria gratuita. Mas eu tenho uma mentoria, uma consultoria que não é gratuita, onde eu vou entregar mais e melhor para você exclusivamente, porque ela é individualizada, mas ela pode ser também em grupo. Vai ser de acordo com o que você está precisando nesse momento. Que quando o agente oficial me pedir um jogador pro sub-20, de repente pode ser você que está desempregado, pode ser você que às vezes está batendo cabeça aí no juvenil, porque você com 15, 16 anos não pode jogar um sub-20 se você tem qualidade. E nós vamos observar sobre isso, o que você vem fazendo no processo de treinabilidade, nesse sistema de formação, se você já está na fase da especialização, na fase da profissionalização, o que você vem fazendo ao longo da sua carreira. Qual o tipo de trabalho, qual que é o tipo de trabalho psicológico que você faz, como que está a sua mente, porque o que a mente pensa, ela realiza. O Vinícius Júnior não falou na entrevista, eu estou analisando, ele faz um treinamento mental e ele verifica, quem vai me marcar amanhã? Ah não, o Thiago Silva, ele é um zagueiro, mas ele só vai me marcar quando eu estiver chegando na proximidade da área. Então vai vir um lateral me marcando, que é o lateral francês. Primeira passada, o lateral francês lá da seleção da França já deu uma pancada no Vinícius Júnior e já levou o cartão amarelo. Então 1-0 pro Vinícius Júnior ali, dentro de campo. A próxima. Então o cara vai pensar, vai mentar, opa, eu não posso ir dessa forma que eu vou ser excluído dessa partida. Aí o Vinícius Júnior ele deita no jogo. Mas ele mentaliza isso. Então vai fazer um teste no Atlético, no Cruzeiro, no América, o que eles vão avaliar? Ah, o meu filho é bom de bola. Arruma um teste. Eu recebo isso diariamente. Nira, arruma um teste pro meu filho. Você tem contato no América? Arruma. Você tem contato no Atlético? Arruma contato para mim. Eu tenho contato, já falei aqui, com treinadores, com diretores. Só que, para eu fazer, eu preciso verificar. Hoje é muito fácil. Você pode estar aí no Pará, na Alemanha, no Japão, e você tem um material, um vídeo do seu jogador que você vem fazendo. Através de um vídeo eu analiso isso também, muito fácil hoje com essa ferramenta que a gente tem. E vai facilitar ainda mais. Que quem sabe utilizar, vai utilizar bem mais e melhor para o bem comum. Que é essa ferramenta da internet. Que agora nós temos aí, ó, a inteligência artificial. Então você tem que tomar muito cuidado nesse conceito. Se você não investir na carreira do seu filho, não incentivá-lo, o incentivo, quando fala incentivo, ele não pode ser exclusivamente você ser escravo do dinheiro. Tudo que você vai fazer, ah não, é mais um, eu vou ter que gastar. Cara, é orçamento. Se você não tem uma capacidade, se não está sobrando do que você ganha, não importa o que você ganha, eu não quero saber. Mas eu vou falar aqui agora, te ajudar sobre um orçamento financeiro. Não importa o valor que você ganha. Se você não conseguir pagar todas as suas contas com 60% do que você ganha, e dentro desses 40% entra tudo que vai sobrar, os 40% do valor que você ganha para você investir em você, investir na carreira do seu filho. E se a carreira do seu filho estiver um boleto, ele tem que entrar dentro desses 60% e não vai te dá problema nenhum. Agora, o investimento maior é no caráter, na personalidade. As pessoas acreditam que ter riqueza e prosperidade está relacionado com o dinheiro. O dinheiro não é causa, é consequência. Ele só pode vir para o trabalho. Se você vai contratar um serviço, esse serviço não pode prejudicar o seu orçamento. E se for prejudicar o orçamento, é melhor você não contratá-lo. É por isso que eu estou aqui às quintas-feiras, dando essa consultoria e orientação para você, gratuitamente. Porque de repente você não tem condições de contratar uma consultoria minha. Se eu faço isso para o empresário do De Arrascaeta, que é bilionário, penso eu, com certeza, porque tem várias empresas. Eu não estou preocupado se ele é milionário, bilionário, mas deve ser, porque mexe com grandes negócios, já esteve aqui nessa live, ele me pede consultoria, porque quando entra em contato comigo e fala qualquer coisa relacionada ao futebol, é uma consultoria. Eu poderia falar com você aqui, você quer uma consulta, ou uma orientação, ou uma opinião? Aí você me responde, por quê? Porque a consulta e a orientação é diferente da opinião. Mesmo porque a opinião qualquer um pode dar, mas a opinião do especialista, ela é diferente de qualquer um.
Só que a opinião ela é gratuita. Já a consulta e a orientação ela é paga. Porque a pessoa estudou. Eu estudo para trazer para vocês o melhor de mim. Eu não entrego aqui o ordinário que qualquer um entrega. Pode pesquisar aí. Eu falo diretamente para você. Eu assisto todos os jogos e observo o perfil de cada jogador que está dando resultados e valores, que são jogadores extraordinários, para trazer para você, para que você possa forjar a sua mentalidade como pai e forjar a mentalidade do seu filho. Mostrar para ele essa live e se tiver dificuldade, me fazer perguntas para que eu possa te ajudar. Isso gratuitamente, inclusive aqui nas quintas-feiras. Mas eu tenho um trabalho, uma consultoria, uma orientação que ela realmente tem um preço. Mas para que você possa contratar essa mentoria, uma orientação, uma consultoria minha, você precisa pegar um formulário, que não é esse que eu coloquei, é um formulário que chama aplicação, onde tem um questionário, porque você só entra se você vai valorizar se o processo, se o programa vai ser de valor para você. Se vai entregar resultado para você. Se não entregar resultado para você, eu não vou ter você como um consultor meu, um orientador meu, que eu possa estar dando uma orientação, uma mentoria. Mas existem vários mentores que possam estar te ajudando. Precisa estar dentro desse processo, do sistema de formação do treinamento desportivo. Quando fala desportivo, englobam-se todas as modalidades esportivas. Mas o futebol está inclusa dentro dela. A performance de um jogador, ela é qualificada dentro do perfil dele. Eu não posso pedir que o seu filho faça uma jogada se eu não conhecer o perfil atlético dele. Não conhecer a árvore genealógica. Você como pai, a mãe, as pessoas que orientam a cabeça dele, de repente você acha que está dando uma orientação para o seu filho, você está bloqueando o seu filho para que ele entregue o melhor dele. Tem um pai que entrou em contato comigo e falou, não sei o que acontece com meu filho treina bem demais a semana, quando chega no jogo parece que ele se esconde, ele não pega na bola. Isso acontece porque você como pai, você não tem a capacidade no momento, não quero falar que vai transferir o seu direito de pai, você vai ser pai, mas você precisa conhecer como que você vai falar com seu filho para que ele consiga entregar aquilo que ele treina. Porque o que ele treina, ele tem que entregar em campo. Se ele treina ruim, ele vai fazer um jogo ruim. Agora, você me fala que ele faz um treino bom, por que ele está fazendo um jogo ruim? Está bloqueado. Precisa desbloquear crenças que estão limitando ele durante a partida. Tem um jogador que chegou para o Cruzeiro, estava assistindo o jogo do Cruzeiro e Náutico antes de começar essa live. Assistiu o primeiro tempo da Copa do Brasil. Ele chama Wesley. Esse jogador surgiu no Palmeiras muito bem, o Cruzeiro contratou, pagou muito bem para trazer para o Cruzeiro. Ele não está conseguindo jogar. Tem que verificar o que está acontecendo. De repente ele vai começar a jogar e fazer gols, mas ele perdeu 2 gols ali, que não é gol de um atacante perder. A gente que é especialista, que analisa, a gente verifica a postura do jogador, a forma que ele corre para a bola, que ele está correndo dentro de campo. Tem jogador que esconde atrás do árbitro para não receber a bola. Isso eu já falei em live passada. O Amaralzinho, que jogou no Corinthians, que jogou no Palmeiras, relatou sobre isso, que isso acontece. O que diferencia um jogador de potencial extraordinário de um jogador medíocre é o jogador que pode entregar o melhor, ele pode fazer uma leitura dele dentro de campo. Quando ele esconde do jogo, ele precisa ter uma mentoria, uma pessoa que vai desbloquear, um profissional. Essa pessoa não pode ser qualquer um, não. Aí você pega um jogador, porque o cara jogou para orientar o seu filho. Existe o conhecimento da praticidade, aquele que aprende-se na prática, mas não podemos desprezar o conhecimento científico, que é validado, que são uma teoria colocada na prática e validado no processo. Esse processo, a jornada rumo ao futebol, da base ao profissional, é um programa e uma metodologia criada ao longo de toda a minha carreira, que iniciou-se lá atrás, quando eu tinha 14 anos de idade. Porque eu tenho uma mania boa de anotar tudo que eu vou falar nos meus cadernos, e eu venho anotando, quando eu digito eu guardo, isso tudo vira um trabalho. Porque eu vou na prática e vejo. Quando eu vou falar de uma criança de 12 anos, eu vou lá no campo de jogo, eu vou lá e acompanho o treinamento, e chego e falo, e demonstro na prática. Porque muitas pessoas agem com a emoção, com prazer. Por exemplo, a pessoa fuma, ele quer parar de fumar.
Ele só vai conseguir parar de fumar, e tem muitos que ficam fazendo promessa. Ah, faz isso que é bom parar de fumar. Se ele fuma, ele tem prazer de estar com cigarro. Ele só vai parar de fumar quando ele arrumar um outro tipo de prazer que vai substituir isso, simples assim, porque está na mente dele. Toda vez que ele fuma, ele sente prazer de estar fumando. Para emagrecer é a mesma coisa. Quer emagrecer? O cara vai lá e vai para academia, fica 3 horas na academia. Tem que ter um entendimento do sistema de treinamento, o volume e a intensidade, o tempo que você vai gastar com o treinamento e a intensidade que você vai colocar naquela execução. Aí você não tem um entendimento, fica 3 horas. Aí quando passa em frente um quitutes, vai lá e compra aquele bolo, come aquele sanduíche. Aí chega porque sente prazer, maior prazer em alimentar-se do que o que está fazendo na academia. Então o treino tem que ter prazer. Se o seu filho vai jogar futebol, ele tem que ter prazer no que ele está fazendo. Ele tem que pegar o brincar que surgiu, aquela vontade de ser jogador de futebol, através da bola, através do objeto bola que está aqui, ó. Essa bola que transforma vidas e carreira. O garoto teve a vontade de ser jogador de futebol. Então ele tem que levar isso pro resto da vida. A vontade de entrar em campo e brincar. Falar assim, ó, vou fazer um jogo agora, Champions League. Eu vou dar meu show, eu vou brincar com responsabilidade. Eu vou dar o drible sabendo que eu vou driblar, porque eu não tenho condições de passar a bola, mas eu vou driblar e vou finalizar a jogada. Eu vou dar um passe. Hoje está contando muito a assistência. Está contando muito quantas faltas o jogador recebe, quantos chutes que ele dá no gol. Isso tudo é performance do atleta. Aí você bloqueia a mentalidade do seu filho lá na escola de futebol e acredita que ele vai entregar mais de melhor dele na performance. Não existe, não tem segredo, nenhum segredo. É treino. O que você entrega extraordinário para o seu filho? E o que o seu filho está entregando extraordinário? Isso é performance. Ele tem que sair do ordinário. E se ele começa a treinar ordinariamente, lá na categoria de base, quando é feito um trabalho de físico técnico, é o momento para ele treinar as capacidades, as valências físicas, as 14 qualidades físicas necessárias para um jogador de futebol. Aí vai incrementar a bola, porque o princípio do treinamento tem as variáveis de treino, que é volume, vou ditar aqui, volume, intensidade, densidade, complexidade. Volume, intensidade é o tempo de execução, é o peso, é o tempo que ele vai gastar, é o tempo de treinamento, é a intensidade que ele vai executar aquela tarefa. A densidade é a recuperação que ele tem que ter através de uma tarefa ou outra. Após um jogo grande, após um treinamento, ele tem que ter um momento de recuperação. Complexidade é a complexidade do movimento que ele vai fazer. O tipo de drible, o trabalho, tem que fazer o trabalho complexo para que ele possa mentalizar e quando ele pensar o que ele vai fazer, ele vai pôr na prática e realizar aquele movimento. Volume, intensidade, complexidade e densidade. Tem que ser treinado. E o princípio do treinamento, o princípio da formação de treinamento não pode ser desprezado, que começa na fase do desenvolvimento motor, na pré-escola. Até antes, começou a engatilhar, rolou a bola para ele, ele pegou, chutou, levantou, caiu. Eu falei isso nas lives passadas. Às vezes a mãe, a criança, o bebezinho começa a engatinhar. Na hora que ele fica de pé, ele cai e começa a chorar. A mãe corre e pega. Ai, meu queridinho. Ai, você caiu, machucou. Não, deixa ele chorar. Faz parte do processo o choro. Quando você vai lá e pega ele, você tira esse processo para que ele possa desenvolver-se. Aí amanhã ele vai cair e vai ficar chorando. Ele precisa ter esse choro, faz parte. Cair faz parte, ter barreiras faz parte. Agora tem que entender o tom para que ele possa caminhar. É treino. E o treino não é assim tão fácil. Por isso que existe o especialista. Agora muitos querem ser, vai lá e monta a sua escola de esporte. Ah, eu fui jogador, vou montar a escola de esporte. Depois fica reclamando, vários me procuram. Aí você às vezes tem uma oportunidade de investir na carreira do seu filho, aí acha caro e não investe. E depois reclama que seu filho não está tendo progressão. Então eu quero dizer para você que você pode, sim, está
todas as quintas-feiras aqui. Tem um formulário aí. Está passando por dificuldade? Eu quero entender qual que é a sua dificuldade. Preenche aí para mim. Nesse formulário, parece que tem 180 pessoas já responderam. Eu preciso trazer para você, se você não for participar comigo diretamente da mentoria que eu já falei na live passada, se você quer participar, me mande uma mensagem. Eu quero que eu vou te mandar um link diferente desse, que é de uma aplicação, de uma mentoria, que é um questionário. Não é que você está entrando, não. Você vai verificar e vai responder para eu entender a sua real situação, o que você precisa fazer. Agora, se você não quiser, por favor, quero pedir, por favor, se a palavra é essa, preencha aí esse formulário para eu entender a sua real situação, que aí nas quintas-feiras eu vou continuar trazendo para você conteúdo aqui. Como eu falo, eu não atuo somente com futebol. Eu tenho uma empresa, que é meu nome, Nino Severiano, Educação e Desporto. Então eu atuo com cursos, orientação, consultoria, tem livros, e-books, eu ensino a fazer planos e projetos, complexidade avançada, eu dou consultoria, treinamento para gestores, professores, preparadores físicos, treinadores. Às vezes está passando por uma dificuldade, porque todos nós somos seres humanos. Às vezes um treinador está passando dificuldade e ele precisa de um apoio. Então eu tenho outras situações que eu faço. Por isso que eu estou trazendo essa live nas quintas-feiras. Então se você quer uma mentoria, uma consultoria, clica, me pede, eu quero que eu vou mandar, mas eu quero dizer para você, eu vou até fazer agora um programa gratuito. Que eu tenho um outro canal aqui, que chama Nino Severiano Rumo, que é exclusivamente da minha empresa. Aqui, se você não segue, segue lá também, aqui no Instagram. E você vai ver o que eu passo lá. Eu ensino o processo de avaliação física para preparador físico, professor de educação física. Às vezes você é um professor de educação física e você formou lá na faculdade. E a faculdade te entregou o conteúdo, mas você não conseguiu colocar na prática. Eu ensino como que você vai fazer na prática isso também. Só que eu estou aqui, eu sou um especialista exclusivamente no treinamento desportivo. E o futebol é minha praia, tá aqui, ó, para demonstrar para você. Se você clicar e rolar aí no YouTube, você vai ver os meus lances quando eu joguei. Mas tem pouquíssimo, que eu não coloco muito, que eu não estou aqui para ficar falando o que eu sou. O que eu falo para você aqui, ó, tete a tete, direto ao ponto. E se você não está agradando, que isso está te irritando de certa forma, você também não é obrigado a participar, eu não obrigo ninguém. Mas eu quero falar para você, se você está participando, eu quero é agradecer, porque você tomou uma decisão de estar aqui, numa quinta-feira, e me acompanhando todas as quintas-feiras. Então essa live, ela vai ficar disponível no meu feed até amanhã às 12 horas. Depois eu tiro, mas eu deixo no meu canal do YouTube. Por quê? Porque aqueles que participam da jornada rumo, da mentoria, ele vai ter possibilidade também de ver o replay. Porque tem coisas que eu falo aqui que pode ser muito importante para você colocar na prática. Claro que é. Porque como aqui no Brasil, nos países da América Latina, uma criança quer ser jogador de futebol, eu vou contar uma história para você real. No Alasca, o esporte preferido de quem mora no Alasca é lenhador, é cortar lenha. Sabia que cortar lenha no Alasca ganha-se muito bem? E lá no Alasca, geralmente os cortadores de lenha, os lenhadores, são mais velhos. E dentro de uma história dessa, tem um lenhador lá no Alasca, que ele é muito respeitado no Alasca, respeitado no mundo todo. Então vai crianças para esse lenhador, para pegar mentoria com ele, para aprender a cortar lenha. Aí você me pergunta, por quê? Porque lá no Alasca não é muito frio, sim ou não? Então os lenhadores lá são muito bem remunerados. Aprender a cortar lenha. Então as crianças, os pais pegam as crianças e levam para esse mestre e fala, mestre, treina meu filho que ele quer aprender a cortar lenha. Então numa dessas mentoria de treinamento, um jovem foi lá com o mestre, com o seu mentor, e ele ensinou. Então chegou um dado momento, o jovem acreditou que estava muito bem cortando lenha. E falou, olha, compadre, eu vou desafiar o meu mestre. E propôs ao mestre um desafio. Porque ele queria demonstrar que ele aprendeu. Eu quero
um desafio e a gente vai fazer um desafio. Eu falei aqui que é igual ao futebol. Futebol é um desafio. Lá também, cortar lenha é um desafio. Ele desafiou o seu mentor. Então, o mentor aceitou. Por que não aceitar? Então, eu aceito o desafio. Então, chamou toda aquela comunidade local e foi os dois para cortar lenha. O desafio, o jovem propôs para o mentor. Será cortar lenha durante 8 horas. E no final a gente vai ver quem cortou mais e o vencedor vai ganhar o prêmio. E aquilo ali foi feito. Então o jovem partiu para aquele local determinado e ali começaram a cortar lenha. E o jovem cortando a sua lenha, e toda vez que ele dava uma parada para respirar, ele olhava, o mentor estava sentado. Ele verificava, o mentor estava sentado. E ele continuou, cortando lenha. Chegou-se 1 hora para terminar o desafio, ele olhou, o mestre estava sentado. Aí findou-se o desafio. Aí ele chegou. Na hora que foi verificar, né, como tem o árbitro, veio o árbitro, a pessoa que estava lá para verificar a quantidade de lenha que foi cortada, o jovem perdeu. Aí ele falou, como assim? Eu fiquei cortando lenha 8 horas e toda vez que eu olhava para você, mestre, você estava sentado. Então o mestre virou para ele e falou, você ficou 8 horas cortando lenha. Eu fiquei aqui, todas as vezes que você olhava, eu estava aqui afiando o meu machado. Você esqueceu de afiar o machado. Então, para cortar-se lenha, o machado tem que ser afiado. Moral dessa história. Se você está aqui todas as quintas-feiras, você está tirando um tempo para molar o seu machado, afiar o seu machado. Quem não está perdendo tempo. Então muitos não vão acreditar, vai achar que tem segredo, que sabe fazer. Isso é muito comum. Buscar conhecimento, você pega o entendimento para colocar na prática. Aprenda a afiar o seu machado. Busca o entendimento, busca o conhecimento. Só assim vai ser transformado em sabedoria na prática. Enquanto o jovem estava lá, cortando lenha, o mentor estava afiando o machado. Em 1 hora ele cortou mais lenha do que o jovem em 8 horas. Isso não tem relação com saber mais. Tem relação com a estratégia que você coloca na prática. Valorize o conhecimento de quem pode entregar. A relação volume e intensidade é isso. Se você consegue em 1 hora entender um processo que você pode colocar na prática, valorize isso. Valorize o conhecimento de quem está entregando para você. Valorize o conhecimento para que você possa colocar na prática. Por quê? Porque conhecimento que vem da teoria e não é colocado na prática é blá blá blá. E a prática sem a teoria é ativismo. Qualquer um pode fazer. Qualquer um mesmo. E você não é qualquer um. Então quero dizer para você, se você quer participar de uma mentoria séria, ter uma consultoria, uma orientação diretamente comigo, mande-me uma mensagem, eu quero, que eu vou te mandar o link de uma aplicação, que é um questionário que você vai responder ali, para que eu possa entender se realmente você está apto a participar desse programa. Então, se é isso que você quer, ter o conhecimento, participe do programa. Mas se você não quiser, não está pronto agora ainda, mesmo porque ninguém está pronto. Estar pronto e viver é um processo que nós só conseguimos ficar pronto no final. E nós não estamos no final, estamos respirando. Deus nos dá a oportunidade de todos os dias respirar esse agradável ambiente que você está aí agora, de repente com a sua família, ou de repente no seu trabalho, acompanhando essa live. E se você não conseguiu, saiu, mande essa live para uma pessoa que você pode ajudar. Mande essa live para um jogador.
E não esqueça de estar junto comigo no processo. Por quê, Nino? Porque eu quero te ajudar. Eu quero contribuir. A riqueza e prosperidade está em dividir para depois somar. Então eu estou dividindo aqui todas as quintas-feiras o meu tempo, que é meu, para você. E você está aí dividindo o tempo que é seu para mim. Então eu quero te agradecer por estar comigo até agora e dizer que estou encerrando essa live. Então vai ficar disponível até amanhã, às 12 horas no meu feed. Comente, compartilhe e mande uma mensagem eu quero, porque eu quero ajudar você. Então, me ajuda a ajudar você. Deus abençoe você. Um abraço no seu coração. Jornada rumo ao futebol é isso. Dividir para somar. E depois vamos multiplicar, porque essa live chega no mundo. Com esse avanço tecnológico midiático, eu posso contactar com você aonde você está e você comigo. Então, vai para cima e segue o rumo. Deus abençoe você. Até a próxima. Se Deus assim permitir, e Ele permite sempre, estou junto com você. Vai para cima. Um abraço.